uma palavra tão linda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Evangelização Infanto-Juvenil do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Então, hoje eu trouxe para vocês uma historinha bem legal. É a historinha do Zaqueu, a visita do amor. Esse livro ele foi escrito pelo Adeilson Salles. Vamos ouvir a historinha? Existem histórias tão bonitas que nem a borracha e nem o tempo é capaz de apagar. A história que eu vou contar para vocês hoje, ela aconteceu há pouco mais de 20 séculos na cidade de Jericó. Os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus e o nosso personagem principal, de nome Zaqueu, também era judeu. E ele era o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu tornou-se um homem muito rico com as atividades que desenvolvia. Quanto mais sua fortuna crescia, mais os judeus o odiavam. Ele vivia isolado com sua família. Até mesmo seus filhos não podiam brincar com as outras crianças, pois os pais das outras crianças não permitiam. A bela casa onde Zaqueu morava com a família, por vezes se iluminava com algumas festas domésticas. Nessas festas estavam presentes apenas a família de Zaqueu e os seus funcionários. Nenhuma importante pessoa da cidade de Jericó frequentava a casa de Zaqueu. Às vezes, quando ficava em casa junto à família, Zaqueu sentia o seu coração triste e desconsolado por ver as crianças sozinhas, sem poder brincar com as outras crianças. O tempo foi passando e chegou a época da Páscoa. Nesse período, a cidade de Jericó ganhava enorme movimento de pessoas que passavam por lá em direção a Jerusalém. E foi justamente durante a passagem dessas pessoas por Jericó que chegaram até Zaqueu algumas notícias que deixaram seu coração curioso. As novidades davam conta de que passaria por Jericó um homem que tratava a todos com o mesmo amor e carinho. Seu nome, Jesus de Nazaré. Diziam que ele tinha amor nas palavras, que seus gestos eram de paz e simplicidade, que seus olhos tinham o brilho da esperança. Afirmavam ainda que o Mestre, assim ele era chamado, viera ao mundo para presentear e apresentar o Deus de amor aos homens. O que mais chamou a atenção de Zaqueu quando ele ouviu falar de Jesus era que o Mestre dizia que os homens deveriam amar-se uns aos outros. Dentro do coração de Zaqueu, um sopro de esperança lhe trouxe alguns sentimentos. Ele sentia nascer dentro de si um enorme respeito e simpatia por Jesus. Intimamente, o cobrador de impostos pensava: quem será esse homem que anda com todos os que sofrem? Que auxilia os pobres e miseráveis? Que come à mesa com todos? Certo dia, num belo final de tarde, Zaqueu se dirigia à sua casa e logo após o fechamento das casas comerciais, cabisbaixo e pensativo, sua caminhada foi interrompida por vários gritos vindos da entrada de Jericó. O conhecido cego de Jericó, Bartimeu, que estava entre a multidão, gritava para quem quisesse ouvir que Jesus de Nazaré o havia curado.
O momento era de intensa emoção e Zaqueu sentiu seu coração disparar. Um desejo intenso nasceu em sua alma. Assim como todas aquelas pessoas, ele também queria ver Jesus. Aquele homem, por certo, não iria tratá-lo com indiferença. Uma emoção foi envolvendo Zaqueu, que não se conteve e se aproximou do povo. Zaqueu era um homem muito baixinho e um pouco gordo. Sua estatura não lhe permitia ver a figura de Jesus no meio daquela multidão, mesmo estando na ponta dos pés. Algumas pessoas do povo perceberam sua presença e, indignadas, dificultaram ainda mais a aproximação de Zaqueu. Mas o seu coração lhe dizia para não desistir e ver o mestre. Angustiado e emocionado, Zaqueu decidiu fazer o que fosse possível para ver Jesus. Ainda tentou por mais alguns instantes se aproximar, mas nada adiantou. Foi nesse instante que ele olhou diante de Jesus passando e viu uma figueira. E ele disse para si mesmo: preciso subir para ver Jesus. Se eu ficar aqui, não verei o mestre de quem falam tantas maravilhas. Rapidamente ele correu até a figueira e, com dificuldade, iniciou a subida para ver Jesus. Suas pernas curtas lhe causaram algum embaraço para subir, mas o desejo de ver um homem chamado de Salvador o levou para o lugar mais alto. Num galho mais arbusto, acomodou-se e ainda teve tempo de pensar na própria vida. Finalmente ele podia ver Jesus e sorriu. Sua emoção era enorme. Observando a bela figura de Jesus se aproximando, sentiu uma força amorosa crescer dentro dele. Não sabia explicar o que era, mas sentia uma imensa alegria dentro de si. A multidão seguia com seus pedidos de ajuda e alegria pela presença de Jesus, até que, ao passar embaixo da árvore onde estava Zaqueu, o mestre parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém me hospedar em tua casa. A multidão, que fazia silêncio no momento das palavras de Jesus, esperava e observava tudo com muita surpresa. Rapidamente, Zaqueu desceu da árvore e correu para casa. Enquanto corria, pensava: não sou digno. E mentalmente foi revendo os negócios que fizera ao longo do tempo, seu trabalho de cobrador de impostos e todas as outras coisas. Sentia-se triste com a lembrança. Em casa, após a notícia do marido, a esposa de Zaqueu chamou os servos e começou a preparar a casa para receber Jesus. Depois de avisar a esposa, Zaqueu voltou à rua em direção à multidão que acompanhava Jesus. À medida que se aproximava do mestre, Zaqueu crescia em amor, libertando-se do egoísmo. As pessoas observavam o chefe dos cobradores de imposto, que se aproximava e abria um caminho para que ele falasse com Jesus. Ante o mestre, ele venceu a si mesmo e disse com voz nervosa e alta: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma cobrança enganei alguém, devolverei 4 vezes o devido. Entra na minha casa. Jesus sorriu com um sorriso gracioso, iluminado de amor. Com suavidade o mestre falou: hoje a salvação entrou nesta casa. Então, olha só que história legal, não é mesmo? A história de Zaqueu,
e a visita do amor de Jesus. Então, não esqueçam, domingo que vem estaremos juntinhos novamente. Tchau, tchau! Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos